Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo Bíblico 14, Escatologia, estudo sobre os últimos acontecimentos, parte 1, as 70 semanas de Daniel. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, contexto histórico da profecia. A seguir, por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico? A divisão da profecia das 70 semanas. Por que parou a contagem das 70 semanas? Quem são os 3 reis mencionados na profecia? O que acontecerá com Israel durante a última semana de 7 anos? Considerações finais, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. A mensagem profética das 70 semanas de Daniel é chamada de profecia-chave, pois ela se destaca entre todas as demais profecias, uma vez que possui uma espécie de código que permite compreender a sequência segundo a qual os últimos acontecimentos se desenrolarão, ou seja, permite entender melhor a escatologia bíblica. Além disso, permite compreender também o futuro de 3 grupos de pessoas que a Bíblia divide em judeus, gregos, que representam todos os povos não judeus, e a Igreja. A expressão 70 semanas de Daniel trata-se de 70 semanas, nas quais cada dia representa um ano. Dessa forma, essa profecia se refere a um período de 490 anos. Esclarecendo o termo escatologia. Do grego, o termo eschatos significa último. Dessa forma, escatologia bíblica deve ser entendida como o estudo dos últimos acontecimentos ou últimas coisas referentes à história da humanidade. Item 2, contexto histórico da profecia. É no capítulo 9 do livro do profeta Daniel que encontramos a profecia das 70 semanas. Daniel, que fora levado para a Babilônia ainda muito jovem, agora era um ancião que ainda exercia suas atividades políticas sob o domínio de Dario. Ele estava lendo e estudando o livro do profeta Jeremias, que profetizou sobre os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Entendeu que já estava próximo o cumprimento desse período. Ele observou também que nada estava acontecendo que pudesse indicar a volta de seu povo para a sua terra. Então Daniel voltou o seu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele orou a Deus confessando o pecado do povo, reconhecendo que haviam cometido iniquidades e que tinham procedido perversamente. Daniel intercedeu pelo povo de Israel em sua oração. Pediu que Deus ouvisse o seu clamor e perdoasse o povo e que não demorasse em agir. Enquanto ainda orava, o anjo Gabriel lhe trouxe a seguinte mensagem, conforme poderemos ver em Daniel capítulo 9, dos versículos 21 a 27. O texto bíblico diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Item 3. Por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico? Por pelo menos 2 motivos o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia. Letra A. O povo se corrompeu, servindo a outros deuses. Algumas referências bíblicas à direita do livro do profeta Jeremias. Letra B. Os 70 anos de cativeiro sobre a nação de Israel foi para que a terra agradasse de seus sábados. Todos os dias a desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Quando o povo estava no deserto, Deus ordenou que durante 6 dias ele trabalhasse, mas que descansasse no 7º dia. O povo respeitou essa ordem de Deus, mas o povo também recebeu a ordem de lavrar a terra durante 6 anos, e o 7º ano, chamado de ano sabático, seria o ano de descanso da terra. Nesse ano, o povo não poderia plantar nem lavrar a terra, o fruto seria livre e o povo deveria confiar em Deus. Importante destacar que durante o ano sabático o povo seria instruído na lei do Senhor. As referências bíblicas são Levítico, capítulo 25, versículos 1 a 7 e Deuteronômio, capítulo 31, versículos 10 a 13. Mas essa ordem somente valeria depois que o povo estivesse na terra prometida. Durante os 490 anos da monarquia, o povo não respeitou a ordem de descansar a terra no ano sabático. Fazendo as contas, o povo deixou de guardar 70 anos sabáticos. Deus pediu conta desses anos e permitiu que durante 70 anos o povo permanecesse no cativeiro da Babilônia e devolveu à terra 70 anos de descanso. Item 4. A divisão da profecia das 70 semanas. A profecia se divide em 3 partes. Primeira parte, compreende 7 semanas, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 25. O começo da contagem desse período vai desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a conclusão do trabalho. Durante esse período se passaram 49 anos. Segunda parte, compreende as 62 semanas que totalizam 434 anos, o qual corresponde desde a restauração de Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe que é Jesus. Observação: desde o decreto para a restauração de Jerusalém até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passaram-se exatamente 69 semanas, ou seja, 483 anos. Para que as 70 semanas se cumpram, falta apenas 1 semana. A contagem das semanas parou na 69ª semana. Terceira parte. Compreende um período de 7 anos que ainda não aconteceu. A respeito da 70ª semana, a profecia diz: ele firmará um concerto, ou seja, um pacto, com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador.
Em seu sermão profético em Mateus capítulo 24, Jesus profetizou sobre esses acontecimentos. Comparando essas passagens, entende-se que a 70ª semana será o período de 7 anos de grande tribulação que virá sobre a terra depois do arrebatamento da igreja. Observação 1. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento por ser carregado de um alto teor profético. Observação 2. O sermão profético de Jesus Cristo vai de Mateus capítulo 24, versículo 1 a Mateus capítulo 25, versículo 46. Item 5. Por que parou a contagem das 70 semanas? Como vimos anteriormente, a 69ª semana se encerrou quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Uma semana depois ele seria levado ao Calvário, onde seria crucificado e morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e depois de ficar 40 dias aparecendo para diversos irmãos e para os discípulos, ele foi elevado ao céu. Jesus disse que era para que os discípulos permanecessem na cidade, porque do alto eles receberiam poder. Essa palavra se cumpriu em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo sobre aproximadamente 120 pessoas, quando estavam reunidos no cenáculo no dia da festa de Pentecostes. Esse episódio é considerado por muitos como o início da igreja. A partir desse evento, inaugurou-se um período chamado de dispensação da igreja ou dispensação da graça, ou o tempo dos gentios. Atualmente estamos vivendo nessa lacuna de tempo entre a 69ª e a 70ª semana, e a missão da igreja tem sido a de levar a mensagem da salvação a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Mas por que parou a contagem das 70 semanas? A contagem parou na 69ª semana, porque as 70 semanas da profecia foram determinadas sobre Israel e não sobre os gentios. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 está escrito: estão determinadas sobre o teu povo. A profecia revela que, chegado o fim, começará a 70ª semana, que serão os 7 anos da grande tribulação. Nesse período, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O anticristo fará um concerto com os judeus durante 7 anos, mas depois de 3 anos e meio, esse pacto será quebrado por ele. A Bíblia não revela quanto tempo durará o período da dispensação da graça. Sabemos que esse período começou no dia da inauguração da igreja no Pentecostes e vai até o dia do seu arrebatamento, quando a igreja será tirada da terra. E imediatamente após o arrebatamento da igreja, terá início o período de 7 anos da grande tribulação. Simultaneamente, no céu, a igreja estará participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Observação 1. Com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, cumpriu-se a parte da profecia que diz: será tirado o Messias e não mais será. Observação 2. A outra parte da profecia se cumpriu quando no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo exército do Império Romano, comandado pelo general Tito, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, seu fim, será num dilúvio. A expressão dilúvio, nesse caso, se refere ao ataque do Império Romano, cujo exército, como um dilúvio, inundou Jerusalém, destruindo-a. Esse termo dilúvio, em alguns momentos na Bíblia, ele é utilizado para se referir a uma grande invasão de um exército em uma região, em um país.
Item 6. Quem são os 3 reis mencionados na profecia? O primeiro é o Messias, Jesus. O segundo apareceu posteriormente e destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário no ano 70 depois de Cristo. Trata-se do general Tito. O terceiro príncipe surgirá no futuro, na última semana profetizada por Daniel, o qual é entendido como sendo o anticristo. Item 7. O que acontecerá com Israel durante a última semana de 7 anos? É necessário que Israel passe por provações e sofrimentos antes que o seu libertador finalmente apareça. O final do versículo 24 diz: os pecados de Israel têm um fim e para trazer a justiça eterna. Estas semanas não se referem à igreja, mas a Israel e à santa cidade que é Jerusalém. 6 importantes eventos acontecerão durante este período. Letra A. Fazer cessar a transgressão. Esta declaração indica por fim a rebelião secular de Israel contra Deus. Israel crucificou o Messias quando ele chegou ao mundo e, consequentemente, foi castigado. Sua incredulidade será transformada em fé à segunda vinda de Cristo, quando essa nação aceitará Jesus como Messias. Toda a nação nascerá de novo. Letra B. Dar fim aos pecados, isto é, pôr um ponto final aos muitos pecados e à rebelião de Israel, evento que se realizará depois da tribulação. Letra C. Expiar a iniquidade. Realizar a expiação em favor desse povo espiritualmente perverso. Isso aconteceu na cruz do Calvário em favor do mundo todo, mas Israel como nação até hoje não se valeu dessa maravilhosa providência divina. Mas à vinda de Cristo, Israel se arrependerá dessa atitude. Letra D. Trazer a justiça eterna, isto é, a justiça que Cristo proveu pela morte na cruz. Letra E. Selar a visão e a profecia, isto é, chegar ao cumprimento das profecias concernentes a Israel e Jerusalém. Todos conhecerão ao Senhor, desde o menor até o maior deles. Letra F. Ungir o Santo dos Santos. Está claro que isso significa a purificação do lugar santíssimo do templo dos judeus e a cidade de Jerusalém dos efeitos da abominação da desolação e demais sacrilégios praticados pelos gentios durante a tribulação. Incluirá também a consagração do templo milenial previsto em Ezequiel capítulo 40 e Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. Item 8. Considerações finais. Diante do exposto nesse estudo a respeito das 70 semanas de Daniel, precisamos saber: letra A. 69 semanas já se passaram. Estamos vivendo um período de tempo entre a 69ª e a 70ª semanas. Esse período é chamado de tempo dos gentios, dispensação da graça ou dispensação da igreja. Letra B. O período da igreja começou no dia do Pentecostes e vai se encerrar no dia do seu arrebatamento. Letra C. Depois do arrebatamento da igreja, dar-se-á início ao período da grande tribulação, no qual durante 7 anos o dragão, o anticristo e o falso profeta governarão a terra. Letra D. O anticristo fará um concerto de 7 anos com Israel. Na metade dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele quebrará a aliança, pois exigirá ser adorado como Deus, e os judeus não vão aceitar isso. Então Israel sofrerá grande perseguição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, fala sobre a profanação do templo dos judeus. Letra E. No final da 70ª semana, ou seja, no final do período da grande tribulação, Jesus virá com poder e glória, e então virá a consumação, e o que está determinado será derramado sobre a assolação. Nesse evento, o anticristo será destruído, e junto com o falso profeta serão lançados no lago de fogo, que arde com enxofre.
Letra F. Quando Cristo vier em glória, Israel olhará para ele e se arrependerá e será salvo num só dia. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorando por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esquema das 70 semanas. Depois do cativeiro, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a sua conclusão, passaram-se 49 anos. Da conclusão da restauração de Jerusalém até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passaram-se 434 anos. Um total de 483 anos. Uma semana depois, Jesus morreu crucificado. Foi a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. No dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos e aproximadamente 120 pessoas estavam presentes no cenáculo. Inaugurou-se então ali a igreja. Essa lacuna de tempo indeterminado, chamado de dispensação da igreja, vai desde o Pentecostes até o dia do arrebatamento. Depois do arrebatamento da igreja, começará a 70ª semana, que é a grande tribulação, período de 7 anos, no qual o anticristo governará a terra. Quadro resumo do estudo. Na introdução nós falamos sobre a profecia-chave, que a profecia das 70 semanas de Daniel é considerada profecia-chave, porque nos permite entender a respeito da escatologia. E falamos também a respeito do termo escatologia. Eschatos significa último. É um termo que vem do grego. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Falamos do contexto histórico da profecia. Final dos 70 anos do cativeiro da Babilônia. Foi nesse contexto que Daniel recebeu a profecia. Porque o povo foi levado para o cativeiro por causa da idolatria, porque eles se envolveram com falsos deuses, com os deuses dos povos. E também por causa do desrespeito aos anos sabáticos, porque cada ano sabático era para ele descansar a terra e o povo ficaria durante um ano sendo instruído na lei do Senhor. E durante a monarquia, os anos sabáticos não foram respeitados, um total de 70 anos sabáticos. Então, por causa disso, Deus deu 70 anos de descanso para a terra e o povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. A divisão da profecia em 3 partes. A primeira, da saída da ordem para restaurar Jerusalém até a sua restauração, 49 anos. A segunda, da restauração até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 434 anos. E a terceira, a 70ª semana, os 7 anos da grande tribulação. Por que a contagem das 70 semanas parou? Por causa da dispensação da igreja. É o tempo dos gentios. As 70 semanas são determinadas para Israel. Quem são os 3 reis mencionados na profecia? Jesus, que é o Messias, o general Tito e o anticristo. O que acontecerá com Israel durante a última semana? Cessará a transgressão, terão fim os pecados, a iniquidade será expiada, haverá o selamento da visão e da profecia e será ungido o Santo dos Santos. Depois nós fizemos umas considerações finais e o esquema das 70 semanas. O canal Palavra de Vida encerra assim a parte 1 do estudo sobre escatologia, o estudo sobre as últimas coisas. A parte 1 foi a respeito das 70 semanas de Daniel, importantíssimo para compreendermos a escatologia bíblica. Inscreva-se no canal, clique no sininho, dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.